Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre as 5 principais funções para simplificar o seu código. Então, são funções que você vai aplicar no seu código, elas vão manter o mesmo resultado, só que vai deixar o seu código mais curto. Então, a gente vai transformar muitas vezes um código de 3 linhas num código de uma linha. E por mais que isso pareça simples, muito básico, num código grande, num projeto grande, que você vai ter, por exemplo, 500 linhas, você pode reduzir muito isso. Então, você vai aplicando várias funções dessas ao longo do seu código e no final das contas você vai reduzir 50 linhas ou talvez até mais. Mas essa é a ideia, deixar o seu código mais simples, mais direto ao ponto. Isso mostra que você domina bastante a linguagem, mostra que você tem um conhecimento mais aprofundado sobre funções mais técnicas. Então, a primeira função que a gente vai ver aqui é a função set. Então, eu tenho um dicionário aqui com o nome de alunos e os cursos que eles estão fazendo. Aqui embaixo eu coloquei uma variável cursos, que é uma lista vazia, e eu passei um laço fora aqui para ele adicionando os nomes dos cursos dentro dessa variável aqui. Então, construir uma variável só com nomes, e aqui a gente vai jogar só o nome dos cursos. Então, ele vai verificar se o curso está aqui dentro, se não tiver, ele vai adicionar através da função append, e depois vai retornar esses cursos em ordem alfabética. Então, se você rodar isso aqui, ele vai trazer para você os cursos em ordem alfabética e até aqui tudo bem. Agora, a gente vai mudar um pouco isso utilizando a função set. Então, primeira coisa, você vem, tira essa lista aqui e coloca set. Aqui você já está aplicando a função. Agora você vai mudar a estrutura, então você vai tirar essas duas linhas e vai colocar a seguinte: cursos, que seria o nome da variável, ponto add, que seria de adicionar, aluno no singular, e aí você coloca aqui curso. Então, baseado nessa estrutura, você vai adicionar o curso de cada aluno, e é só isso. Então, a função set ela é mais complexa, você consegue fazer mais coisas, mas aqui é só um exemplo do que a gente consegue fazer. Então, a gente deixou o nosso código mais curto, está um pouco mais fácil de identificar o que ele está fazendo, e o resultado é o mesmo. Então, se você rodar isso aqui, você não vai mudar o seu resultado. É exatamente a mesma coisa, só feito de uma maneira diferente para ficar mais simples. A segunda função que a gente vai ver aqui é a função map. Então, vamos supor que aqui a gente tem uma função main, e essa função main ela está com uma função dentro dela, que é a função trabalho. Aqui dentro eu tenho uma frase quebrada, então eu tenho três strings que vão formar uma frase, que é estou no emprego novo, até aí tudo bem. Aqui essa frase trabalho, ela vai pegar essa frase, então esse aqui é um parâmetro, esse aqui é o parâmetro frase, então a gente tem um parâmetro aqui colocado, e ao longo dessa estrutura, essa função ela vai colocar tudo em maiúsculo. Então a gente tem aqui uma variável upper, que seria a função que deixa tudo em maiúsculo, e essa variável é uma lista vazia. Aqui a gente vai passar um for, então para cada palavra que a gente tem na frase, a gente vai pegar a variável upper, vai adicionar, e aí a gente vai adicionar a palavra .upper. Então aqui é a função, esse upper aqui é a função. Esse upper aqui é a variável. E aqui você coloca o print dessa maneira. Esse asterisco tem a ver com unpacking, args e quarks. A gente não vai trabalhar nisso agora, só vou falar para você colocar esse asterisco, tá? E aí aqui a gente vai fazer a seguinte estrutura. A gente vai apagar tudo isso aqui, vai deixar apenas o print. Aqui dentro a gente vai colocar da seguinte maneira. Upper map, vai colocar str.upper e vai colocar aqui um vírgula e a variável frase, que seria o parâmetro. Aqui, nessa estrutura, o que a gente está fazendo? A gente está usando a função map para mapear tudo isso aqui, identificar o que são strings, e a partir do momento que ela identificou o que são strings, colocar essas strings em upper. E aqui você coloca o parâmetro só para ele aplicar depois, mas essa é a ideia, ele vai mapear para você, vai identificar o que são strings e vai colocar tudo em upper. Então, é assim que a gente faz essa mesma estrutura, tá? Então, se você rodar isso aqui, você vai ter aqui, estou no emprego novo da maneira correta. É o mesmo resultado, só que deixou o seu código mais simples, mais curto e mais rápido, tá? Próxima função que a gente vai ver aqui é a função filter. Então, aqui eu já deixei ela pronta para ficar uma estrutura mais fácil de comentar. Então, aqui eu tenho um dicionário com os alunos, só que agora eu tenho 4 alunos, só que eu só tenho 2 cursos. Então, eu tenho 2 alunos fazendo o mesmo curso, que é Direito e Engenharia de Software. A ideia da função filter é filtrar alguma coisa. Então, aqui você vai colocar uma outra, digamos que uma outra função
estruturando o filtro. Então, eu coloquei aqui uma função dev, que seria de desenvolvedor, coloquei aqui uma variável, tá? Isso aqui não é a função, é a variável filtro. Eu coloquei para ela retornar apenas os cursos em engenharia de software. Então, esse vai ser o nosso filtro, apenas os cursos em engenharia de software. Aqui embaixo eu passei uma outra variável, que eu chamei de programadores, e aqui sim eu apliquei a função filter. Aqui dentro da função filter você precisa de dois parâmetros. A função que você estruturou o filtro, então aqui a gente estruturou o filtro e aqui a gente está chamando essa função. E esse alunos aqui é a variável padrão da qual ela vai pegar essas informações. Aqui embaixo, nesse laço for, a gente passa da seguinte maneira. Para cada programador, no singular, dentro de programadores, esse sorted aqui é para colocar em ordem alfabética. Mas se você colocar apenas sorted, ele vai colocar em ordem alfabética os nomes e os cursos. Então vai embaralhar e vai colocar, por exemplo, um aluno que faz um curso que ele não faz apenas pela ordem alfabética. Então a gente precisa deixar claro que a gente quer apenas o nome em ordem alfabética. Então a gente colocou o sorted aqui e passou a variável programadores aqui dentro. Só que agora a gente precisa passar a chave, que é a função key. Então a função key ela vai dar uma chave para o Python e vai falar qual é a chave que ele precisa priorizar. Então a gente usou aqui a lambda. Quando a gente usa a função lambda é para a gente não declarar outra função. Se você não usar a lambda, você tem que colocar uma função lá fora e depois chamar essa função aqui dentro. A lambda é uma função anônima que não precisa ser declarada. E aí a gente coloca a seguinte estrutura, que lambda, você chama a variável que você quer, então é a variável filtro, que seria esse parâmetro. E aí dentro de filtro, esses dois pontos servem para você entrar na variável, você vai buscar filtro nome, que é a estrutura que a gente quer. Então, que é o nome que está aqui em cima. Tem que manter a mesma maneira escrita, tá? Então, se aqui está tudo em minúsculo, aqui tem que ser minúsculo também, igual aqui em curso. Engenharia de software está em maiúsculo, porque eu coloquei em maiúsculo aqui. Então, essa é a estrutura. Você vai usar a função keylambda para entrar na variável filtro e pegar essa informação, filtro nome. E aqui embaixo é só você colocar print programador. Então, no singular, para ele colocar um por um. Então, se você rodar isso aqui, por exemplo, ele vai te trazer Léo e Maria, que são os dois que fazem engenharia de software, mas está apenas pela ordem alfabética dos nomes. Então, os cursos não importam, por exemplo. Se a gente fosse ver aqui, aí ele colocaria, por exemplo, como primeiro Léo fazendo direito, porque o Léo seria a primeira letra e o direito seria o primeiro curso em ordem alfabética. Então, daria esse erro. Então, para isso que serve a função key, para especificar alguma coisa. Agora a gente vai para o próximo, que é o List Comprehension. O List Comprehension é uma maneira diferente de você escrever o seu código para deixar as coisas mais simples. Então, eu mantive aqui o mesmo dicionário, mesma estrutura, tudo igual, só que aqui a gente tem uma outra maneira de escrever. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui estudantes, e a gente vai fazer um filtro também. É um filtro, digamos que diferente, usando uma outra estrutura. E aí você decide qual estrutura você quer usar. Então, você vai pegar aqui aluno nome, tá? Esse nome aqui precisa ser em minúsculo, eu acabei colocando errado. E aí a gente vai colocar da seguinte maneira. Primeiro você coloca o aluno nome. Depois você coloca para cada aluno na variável alunos, se o curso do aluno for engenharia de software. Então, a estrutura é um pouco estranha de você traduzir para o português, mas o que ele está dizendo aqui? Se o curso do aluno for engenharia de software, você vai printar ele. Então, a gente colocou aqui, ó, para cada aluno, em alunos, se o curso do aluno for igual a engenharia de software. Essa é a ideia do List Comprehension. E aqui a gente vai printar, colocou uma variável dev só para printar esse nome em ordem alfabética, para printar essa variável. Então a gente trouxe aqui Léo e Maria sem o curso, tá? Que a gente não colocou para printar o curso. Então ele vai printar apenas os nomes sem colocar o curso depois. Então isso aqui é muito útil para você filtrar uma lista de alunos mesmo. Então você cria um sistema ali para uma escola e aí você já sabe que todos esses alunos fazem esse curso. Então a gente coloca apenas o nome em ordem alfabética, resolve bastante seus problemas. E por último aqui a gente tem o Dictionary Comprehension, que é uma maneira diferente de você escrever um dicionário. Então, vamos supor que você tem 3 nomes aqui, que é o Pedro, Maria e João. Nesse caso aqui, a gente sabe que todos esses 3, ou essas 5 pessoas, enfim, quantas pessoas você quiser na sua lista, fazem o mesmo curso. Só que eu quero construir um dicionário com isso. Então, eu quero construir um dicionário com nome e curso, mas isso vai demorar muito. Então, eu já tenho uma lista de nomes, mas eu tenho que construir um dicionário. Então, eu vou usar o Dictionary Comprehension para ele construir esse dicionário para mim dessa maneira que eu quero, para eu ganhar bastante tempo. Então, aqui eu já tenho alunos
que é a nossa lista, isso aqui é uma lista, não é um dicionário, você vai colocar da seguinte maneira, você vai colocar a variável devs, por exemplo, que seria de desenvolvedores, e aí você vai colocar, abrir um dicionário e vai colocar da seguinte maneira, aluno, no singular, você vai colocar aqui, por exemplo, o nome do curso, então você vai colocar entre aspas o curso, vou colocar engenharia de software, e aí depois da engenharia de software você vai passar um laço for, então para cada aluno, em alunos. Então, essa é a estrutura de Dictionary Comprehension. Você vai estabelecer um curso para todos esses alunos e depois você vai passar um laço for. Então, para cada aluno em alunos. E aí aqui embaixo é só você fazer o print da variável devs. Então, quando você rodar essa aula aqui, ele vai trazer para você um dicionário totalmente pronto, só que agora com os nomes associados aos cursos. Então, a gente tem aqui, ó, Pedro faz engenharia de software, Maria engenharia de software, João engenharia de software. Aqui, esse caso deu o João dessa maneira aqui, porque o output ele não lida tão bem com acento. Se você rodar isso aqui no terminal, ele vai rodar da maneira correta. Então, no caso aqui, ele trouxe para a gente apenas o engenharia de software, porque foi o que a gente colocou. Se você quiser colocar uma estrutura um pouquinho mais complexa, de curso, 2 pontos em engenharia de software, você pode também, eu só coloquei assim para simplificar, mas você também pode. Então, por essa aula é só isso. Essas foram as 5 principais funções para deixar o seu código mais simples, mais curtos e mais rápidos. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like no vídeo e até a próxima.